Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui tentando passar essa aula para vocês, né? A gente vai fazer o seguinte: alguns alunos têm me procurado para tirar dúvidas a respeito de vetores, uso de vetores, né? Com polimorfismo. E pensando nisso, eu vou resolver alguns exercícios, tá certo? Eu especificamente escolhi aí o exercício, né, 8 da lista 6, tá? Que está disponível para vocês, ok? Nós vamos resolver esse exercício aqui, né? A gente vai montar essa estrutura de classes, né? Com herança e com especificidade de cada um, tá certo? Vamos pular depois para o exercício 10, né? Onde a gente vai ter uma classe que vai interagir com as classes que a gente implementar aqui no exercício 8, tá ok? Daí, nós vamos para o exercício 11, que é onde a gente vai efetivamente vislumbrar, né, essa execução sendo implementada como um todo, tá certo? Então, a princípio, eu vou começar aqui com essas quatro classes aqui, tá? A classe ancestral de todos eles, né, como vocês podem ver pelo diagrama, é a classe animal, né? Aí nós temos classe cachorro, boi e gato, né? E aí a gente começa a ter em mente os comportamentos que são genéricos, né? Ou seja, que são pertencentes a todas as classes. Todas as classes possuem, todos os objetos dessas classes vão possuir nome, idade, vão emitir som e vão correr, correto? Pois bem, mas como a gente viu na última aula, né, o polimorfismo implica, muitas vezes, em sobrescrever um método, né, a sobrescrita de um método nas subclasses. Tá? Então, qual é a ideia? Nós vamos implementar todos esses métodos aqui na classe animal, de forma genérica, e depois a gente vai colocar as especificidades, tá certo? Nas subclasses, ou seja, cachorro, boi e gato vão ter métodos sobrescritos. Muito provavelmente, né, emite som, porque, como a gente sabe, cada animal vai emitir um som característico. Tá? O cachorro, como vocês já viram na aula, au au, o boi, mu, e o gato, miau. Né? Essas seriam as características específicas de cada classe, ou seja, os comportamentos que eles deveriam sobrescrever em cada uma delas, ok? Bom, pessoal, então dando continuidade, eu vou criar aqui no NetBeans, né, um projeto, tá certo? Usando o Ant, tá? Um Java Application, normal. Vou chamar esse projeto de POEX8L6, né? Exercício 8L6. Na verdade, né, não vai contemplar apenas o exercício 8, mas como é o exercício inicial, vou chamar ele de 8 apenas, tá ok? Vou desmarcar o Create Main Class aqui, então Finish, e está lá o nosso exercício, né, nosso exemplo para ser criado. Então vou começar aqui logo, né, como a ideia é implementar esse conjunto inicial de classes, né? Vou criar aqui a minha classe animal, né, com comportamento genérico, né? Você vai ter ali nome, idade, desculpa, nome string, idade, né? Aqui a gente já vai inserir os getters e setters para esses dois campos, certo? Vou tirar esses comentários aqui para ficar mais curtinho, né? E aí eu vou ter aqui, ó, public void corre, tá? Apenas uma mensagem sendo exibida, né? Animal correndo, ok? E também public void emite som, né? E aí uma mensagem qualquer, né? Som genérico, beleza?
Bom, nossa classe animal é bem genérica, né? Tem ali os get set para idade e nome, corre e emite som. Bom, agora a gente vai para as especificidades. Vou começar aqui com a classe cachorro. Tá? Como a gente sabe, né, pelo diagrama de classe que nos foi passado, um cachorro é um animal. Lembre-se sempre da perguntinha. É um? Ok. Se sim, então tá tudo beleza. Né? Então aqui, a partir desse ponto, né, salvei minha classe, o cachorro já tem nome, idade, e ele procede com o método corre, sairá impresso aqui, ó, animal correndo. E no caso do emite som genérico. Só que veja, não é isso que a gente quer, não é verdade? Então, para tanto, né, eu vou estar fazendo o quê? Sobrescrevendo o método emite som, tá certo? Public void emite som, beleza? E aí eu vou colocar o ao característico do animal. Né? O NetBeans, ele já, inclusive, dá uma mensagenzinha para a gente aqui, dizendo que, olha, você pode dar um override, né? Se vocês lembrarem, é aquela anotação que é para nós programadores. Então, eu vou chegar aqui e já vou anotar ele como override. Tá de bom tamanho, tá certo? Pronto, minha classe cachorro está feita. Toda vez que eu invocar um cachorro, ele vai estar emitindo um som, que som? Au. Da mesma forma, eu vou implementar as classes boi, tá certo? Fazendo o mesmo artifício, tá? Vou até copiar esse método aqui para adiantar. O boi faz mu, não sei qual é o barulho do boi, né, efetivamente. E o gato, tá? O gato também é um animal, assim como o cachorro e o boi, tá certo? E o gato faz miau, não é isso? É verdade ou não é? É isso aí. Bom, todas as classes estão salvas, a gente implementou aqui a primeira parte, o exercício 8, né, de acordo com o que foi solicitado até o momento. Tá? Então, o exercício 8 é isso. Né? Lembrando, não tem execução até o momento, a execução vai ser feita a posteriori como um teste de execução, ok? Beleza? E aí, pessoal? Bom, vamos dar continuidade aí. Né? O que acontece agora? Agora eu vou implementar essa classe veterinária, uma classe que não utiliza essencialmente composição, mas ela vai ter um método específico, olha só, o método examinar, tá certo? Onde ele vai receber um animal e vai fazer o quê? Com que esse animal emita um som, tá certo? Eu não vou implementar esse teste aqui no final, porque eu vou deixar o teste, né, maior, né, para depois que nós fizermos o exercício 11, onde a gente vai ter o quê? Um zoológico, né, ou seja, a implementação mais robusta desse exemplo. Né? Então, a princípio, eu vou chegar aqui no NetBeans e vou estar implementando a classe veterinário. Tá? Uma classe simples, eu não vou me ater a outros atributos da classe, tá? Eu só vou implementar o próprio método, o método examinar, é um método void, tá? Ele vai receber um animal, né? Que vai fazer o quê? A ponto. Aí é que tá. A execução dele é bastante simples, emite som. Nesse método a gente vai conseguir averiguar a questão do polimorfismo, porque não importa qual é o animal, ele vai emitir o som característico, seja ele boi, gato ou cachorro, tá certo? Então daqui a pouco a gente vai implementar o zoológico para averiguar isso aí. Só um minuto. E aí, pessoal, vamos finalizar aqui agora o exercício 11, tá certo? Onde a gente vai implementar a classe zoológico, tá certo? Nessa classe aqui, tá? Na classe zoológico, eu vou ter 100 jaulas. Olha só, já deixa a dica, né? Vou usar um array. E em cada jaula um animal diferente. Vou percorrer cada jaula
e emitir o som do animal. Pois bem, eu vou, assim, usar a imaginação, né? Vou implementar a classe zoológico, vou utilizar para percorrer essas jaulas um veterinário, porque como a gente já sabe, o veterinário, né, toda vez que ele examina o animal, ele emite o som daquele animal, o animal emite o som. Então, o que vai fazer? Eu vou implementar a classe zoológico, vou ter 10 jaulas, tá certo? E depois o veterinário vai fazer o quê? Examinar cada animal. Ao passo em que, quando ele examina um animal da jaula, emite-se o som daquele animal. Então vamos lá para o nosso NetBeans, tá certo? Vou chegar aqui, ó, zoológico, tá? Aqui na minha classe zoológico, tá certo? Ela não estende de ninguém, que fique claro, é uma classe à parte. Essa classe essencialmente vai usar a composição porque um zoológico é composto por animais, né? Aí eu dei o que? A figura deu das jaulas, né? Então eu vou ter aqui, ó, animal, tá certo? Um vetor, né, de animais, né? Animal, jaulas, tá? Então aqui eu tenho as minhas jaulas que vão abrigar 10 animais, tá certo? Eu vou colocar aqui ainda a figura de um veterinário, olha só que legal, tá? Veterináriozinho aqui, tá certo? Eu já vou criar esse veterinário, não vou criar não, vou deixar esse troço quieto aqui, para vocês verem depois como é que eu vou inserir esse veterinário ali, né? Vou colocar aqui um construtor, tá certo? Para receber o veterinário, tá? E vou criar aqui um método percorre jaulas, tá? Aí que tá o lance, né, de polimorfismo. O que eu vou fazer? Vou percorrer cada jaula, né? Vou criar aqui um vetorzinho, né? Varrendo i igual a 0 até jaulas.length, né? Poderia usar 10, que eu já conheço o tamanho das jaulas, né? A quantidade de jaulas, mas eu prefiro usar length, que já fica tudo amarradinho, né? Pois bem, vou chegar aqui, o que eu vou fazer? Olha aí o charme da questão. Vou fazer veterinário, né? Examinar jaulas na posição I, tá? Porque em cada posição da jaula, o que eu tenho? Eu tenho um animal, né? Se eu tenho um animal, é lógico que ao veterinário, no momento que ele examina a jaula, o animal emite o som, tá certo? E isso é característico, tá? Então aqui eu tenho a minha classe implementada, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês verem, tá? Minha classe zoológico implementada, tá certo? Agora só falta fazer o quê? Só falta utilizar ela. Só que vejam bem, eu coloquei aqui as jaulas como privado, tá? E estou recebendo apenas o veterinário. É interessante, tá certo? Que eu receba essas jaulas também, ou seja, receba o vetor, né, com os animais já dentro deles. Então vou implementar aqui os 7 jaulas, né? Apenas para inserir esse new, né, que eu coloquei aqui em cima, não necessariamente seria necessário, né? Só para travar aqui a quantidade. Eu poderia inclusive fazer um outro método, né, para receber ou incrementar animais nessas jaulas. Na verdade, é o que eu vou fazer, né? Só para deixar mais legal esse exemplo. Eu vou colocar aqui, insere animal. Public void insere animal, né? Na verdade, um boolean. Olha só, a gente está, né, vai inventando as coisas aqui no momento, né? Vou criar aqui um animal A e vou inserir o animal na posição P, tá? Deixa eu sair daqui desse cantinho aqui agora.
tá? Vou colocar, fazer o quê? Vou perguntar se nas jaulas, posição P, né? Se é diferente de nulo, na verdade, se é igual a nulo, tá? O que eu vou fazer? Aí eu insiro o animal, tá? É simples assim, tá certo? Então eu coloco isso dali e retorno true. Aqui do contrário, retorno false. Porque a gente sabe que toda vez que eu crio um vetor, né, se é um vetor de objetos, ele vem preenchido com os valores default, né, para um objeto. E qual é o valor default, o valor padrão de um objeto? É nulo. Então, se eu perguntar aqui se já tem um animal naquela posição ali, né? Ou seja, se é diferente de nulo, ele vai retornar falso, não vai fazer inserção nenhuma. Agora, se não tem nenhum animal, como é esse caso, ele vai inserir o animal para mim, tá certo? E vai retornar true. Beleza? Bom, agora eu já vou fazer o quê? Eu já vou para a parte de implementação do teste. Eu não vou pausar mais o vídeo. Então, eu vou criar aqui um teste, né? Uma classe teste, testzoo, vou chamar assim, beleza? Se é um teste, eu vou estar com um main para poder executar. O que eu vou fazer? Zoológico, z é igual a new zoológico. Ele já espera um veterinário. Então, de antemão, é aí que está outra coisa, né? Veterinário v é igual a new veterinário. Então, vou ter que passar esse veterinário, né, como membro de uma composição, né, da classe zoológico. Está aqui, ó. Ele está esperando receber esse veterinário aqui. Beleza? Feito isso, eu vou preencher, tá certo? O meu zoológico, vou preencher as jaulas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu zoológico, insere animal, tá certo? Aonde? Na posição 0, tal, vai ter um animal. Na posição 1 vai ter outro animal. E por aí vai, né? Vou colocar aqui inicialmente alguns 5 animais. Animal A1 é igual a new cachorro, tá certo? E vou inserir esse A1 aqui. Depois aqui, o animal. Vou usar o mesmo cara. Nem precisava colocar o A1 aqui, só o A mesmo já estava de bom tamanho, né? Que eu vou repetir o uso dele, né? Não tem problema, ele vai ficar criando, né, animais, tá certo? Um gato, tá? Só subscrevendo aqui. Um boi, um outro gato. E eu vou deixar por último aqui um animal genérico, só para vocês verem que ele vai emitir um ruído, um som, né, de forma genérica. Pois bem, observe que eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 animais. Se eu executar isso aqui, muito provavelmente vai dar um erro quando eu chamar esse método percorre jaulas. Por quê? Porque da posição 5 em diante, eu vou ter animais nulos, ou seja, animais nulos não emitem som, porque essencialmente eles não existem. Então eu vou perguntar aqui, ó, se na jaula, a mesma verificação que eu fiz aqui, ó, de uma verificação semelhante, tá? Se na jaula, na posição I, tá? É diferente de nulo, o que eu vou fazer? Aí eu deixo o veterinário examinar. Ou seja, se a jaula não está vazia, o veterinário vai e examina a jaula, tá certo? Então aqui no final, com o preenchimento, o que eu vou fazer? z.percorre jaulas, tá? A ideia é que ao final dessa execução... rapaz, estou executando aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, tá certo? Ou seja, posições, né, a serem inseridas no vetor, né? Então eu estou percorrendo aqui as minhas jaulas, né, da posição 1 até a 4, tá?
eu vou executar esse método, essa classe está lá. Ó. Se eu ampliar aqui para vocês, au, miau, mu, miau e o som genérico. Ou seja, exatamente da forma como a gente queria que fosse feito. Né? Isso daqui exemplifica, né, a solução do problema que a gente tem para ser implementado utilizando polimorfismo. Né? A gente inseriu, olha só, se vocês observarem, apenas animal. Só que cada animal de um tipo distinto, né? E em tempo de execução foi averiguado que o método examinado, a classe veterinário, que é o emite som apenas do animal, e emitir o som característico de cada animal. Beleza? Valeu!